Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da plataforma EcoTrush. Meu nome é Leovan Reis, sou especialista em soluções de segurança aqui da Eco e responsável também por sempre trazer um tema, importante do nosso universo de segurança da informação e com o apoio e uso da plataforma CASME EcoTrush, plataforma para gestão unificada de superfície externa de ataque, tá? Então, sejam muito bem-vindos novamente, fiquem à vontade e, caso tenham dúvidas, deixem no chat aí que a gente vai respondendo, tá? Então, tema de hoje é como mensurar risco cibernético de fornecedores, um ponto importante, né? Um tema importante. A gente normalmente quando a gente pensa em risco cibernético, já é ali um belo de um desafio fazer esse processo de gestão de todos os ativos cibernéticos da sua empresa ou da empresa do seu cliente, né? Agora você pode se perguntar, poxa, além de fazer a gestão dos riscos dos meus ativos, eu também preciso fazer a gestão de riscos de ativos de fornecedores ou de terceiros? Sim, a gente vai entender ali nessa live alguns motivos relevantes para que você faça, sim, essa mensuração de risco cibernético de fornecedores, tá? Um primeiro motivo é justamente os ataques que ocorrem à cadeia de suprimento, né, que podem impactar a sua empresa ou a empresa do seu cliente. Um dos ataques mais famosos à cadeia de suprimento foi o da Kaseya, né, que acabou comprometendo um ataque que foi feito ali em 2021, né? E em decorrência desse incidente ransom, ele acabou comprometendo ali cerca de 1.500 empresas, né? Então veja, um ataque que se originou em uma empresa, na Kaseya, acabou expandindo e atingindo cerca de outras 1.500 empresas, né? Então veja que a Kaseya aqui é uma empresa de MSP e tal, tem mais de 1 milhão de clientes, então olha o potencial de dano que o incidente na Kaseya poderia ter entregado ali e acabou comprometendo 1.500 outras organizações. Então aqui a gente tem um belo de um exemplo, né, de um ataque um ataque à cadeia de suprimento que impactou uma série de outras empresas e que, a depender do cenário, pode ser a sua ou a empresa do seu cliente. Um outro ataque importante também foi o da SolarWinds, ataque que ocorreu ali em 2022, tá? Então, cerca de 18 mil clientes da SolarWinds, né, que utilizavam o software de monitoramento de rede, o Orion, eles acabaram sendo também impactados por esse incidente e tendo um backdoor implantado no ambiente deles. Então, vejam a importância de, além da gente realizar o processo de gestão de superfície de ataque da nossa empresa, também começar a olhar, começar a fazer a gestão e a mensuração dos riscos cibernéticos dos nossos fornecedores e dos nossos terceiros, já que eles também estão na nossa rede ali de ativos, né? Então, algum incidente, algum vetor de risco explorado no fornecedor ou no terceiro pode trazer impactos no seu ambiente, no ambiente da sua empresa. Então, a gente já tem aqui motivos relevantes para que a gente faça esse processo de mensuração de risco cibernético de terceiros. E como começar a fazer isso, né? Que olhando para a plataforma EcoTrush, quando a gente pensa em mensuração de risco cibernético, primeiramente a gente tem que começar a fazer o processo de varreduras para começar a enumerar a ocorrência desses fornecedores, tá? E quando a gente pensa em varreduras aqui na EcoTrush, eu posso clicar aqui na tela de origens, né? Uma das origens que a gente trabalha aqui são os nossos scanners nativos, né? Então, a gente tem 6 scanners nativos aqui e a maior parte deles você vai utilizar para esse mapeamento de superfície externa do fornecedor, né? Então, você não precisa ficar necessariamente preso a um ativo do fornecedor. Você vai avaliar toda a superfície externa do fornecedor,
até porque talvez ele tenha alguma aplicação lá que possa conter uma vulnerabilidade, pode ser explorada por algum agente de ameaça, e essa exploração pode dar acesso à rede do fornecedor, aos sistemas do fornecedor, e com isso, esse atacante consegue se movimentar até a sua empresa, né? A depender de como está funcionando essa arquitetura aí. Então, essencial que a gente faça essa análise de superfície externa de ataque do fornecedor. Quando a gente pensa em análise de superfície externa de ataque, a gente tem um sensor muito importante para isso, que é o de DNS, sensor baseado em OSINT, tá? Então aqui não é uma análise ativa, então não estou enviando requisições diretamente para o alvo, diretamente para o fornecedor, que é uma análise passiva. Estou capturando informações expostas em bancos de dados públicos, né, para fazer essa enumeração, né, de todos os ativos da superfície externa de ataque do fornecedor. Então, até antes a gente pensar em descobrir vulnerabilidades, a gente precisa descobrir os ativos desse fornecedor. Sensor de DNS essencial para isso. Então, sensor que vai fazer um processo de RUIS, resolução de IPs, então ele já vai te dar ali uma boa visibilidade, né, sobre as informações do proprietário do domínio, dos IPs públicos associados ao fornecedor, e principalmente, né, ele vai conseguir fazer um processo de enumeração de subdomínios, né, que apontem para algum site, para alguma landing page, para alguma aplicação que talvez nem o próprio fornecedor esteja gerindo, né, e pode ser um vetor de risco importante. Então, o sensor de DNS ele vai nos dar essa possibilidade. Então, vamos pegar ele aqui, vamos pegar o pudim.com.br, né, como o nosso fornecedor. É interessante você sempre começar esse processo mapeando os domínios do seu fornecedor, né, para a partir do domínio, você fazer a enumeração de subdomínios, a enumeração de IPs públicos e o ROIs, né. Vamos clicar em avançar, vamos selecionar o nosso scanner aqui e executar o scan, né. Vou colocar aqui um título: enumeração de subdomínios, IPs e ROIs. Clicar em avançar, confirmar e criar scan. Perfeito. Nosso primeiro scan já está ali em execução, né? Então é um scan que vai levar ali entre 1 e 2 minutos, mas eles vai nos entregar uma informação muito importante quanto ao inventário dos ativos públicos do meu fornecedor. É um scanner primordial para que você comece esse processo de análise, tá? A partir dos ativos monitorados, né, dos ativos mapeados, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo sensor que a gente pode utilizar? Vamos voltar aqui para a tela de origens. O outro sensor importante também é o de certificados de segurança. Então, a partir do momento que eu tenho os IPs mapeados, tenho os subdomínios mapeados, cadastro esses ativos na plataforma e faço essa análise de certificados. Então, esse scanner vai validar se há alguma brecha ou falha de segurança relacionada aos certificados, ou até mesmo se existe ali algum site, alguma aplicação com um certificado expirado, né, inválido. Isso pode acontecer e o sensor de certificados nos dá essa possibilidade, tá? Então, primeiro passo, enumeração de subdomínios, ROIs, enumeração de IPs públicos. Segundo passo, fazer essa análise de falhas ligadas a certificados de segurança de todos os IPs, de todos os ativos, todos os subdomínios que foram encontrados. Vejam aqui que, inclusive, o nosso scan, nosso primeiro scan de enumeração de informações terminou, né? Vamos clicar aqui nele e começar a ver o que ele nos trouxe de interessante. Vamos lá, tem alguns subdomínios encontrados. Vejam só, tem uma ocorrência que consolida todos os subdomínios encontrados do nosso fornecedor. Aqui no nosso caso, eu tenho 5 subdomínios. Então vejam, aqui a partir desse momento é cadastrar esses subdomínios na plataforma, né? E aí, obviamente, até antes do cadastro, validar. Será que esse subdomínio é apenas talvez um lixo ou algum FQDN que ficou lá na zona de DNS e não foi excluído e não está apontando para lugar nenhum, nem para o IP, nem para uma aplicação, né? Porque se ele não estiver apontando para lugar nenhum, é só um lixo, você pode pegar ele e excluir
na sua análise ou reportar para o seu fornecedor, né? Até porque existem ali alguns métodos de ataque onde agentes conseguem roubar subdomínios e apontar para servidores maliciosos. Mas, de modo geral, é pegar essa informação, né, essa numeração de subdomínios e cadastrar na plataforma e posteriormente começar a fazer o processo de detecção de vulnerabilidades e riscos desses subdomínios. Voltando aqui, a gente tem algumas outras informações importantes entregues por esse sensor de DNS. Veja que ele faz um ROIS aqui do pudim, né, .com.br. Então, temos algumas informações, ó. Veja aqui, ó, domínio pudim.com.br. A gente tem o owner desse domínio, e isso faz parte do mapeamento de superfície externa de ataque. Tem os name servers e tal, ó. Vamos rolando aqui, ó. Temos o responsável técnico, né? Vejam aqui. Mais um, ó, Henrique Tofani e tal. E por aí vai. Então, aqui, o ROIS também pode ser utilizado para mapeamento de responsáveis, até de e-mails de suporte, né? Às vezes a gente consegue enumerar e-mails de suporte aqui nesse processo de enumeração de subdomínios e uso do sensor de DNS, né? Então, basicamente, enumeramos os subdomínios, validamos as informações contidas no ROIS e podemos, inclusive, validar ali a resolução de IP. Né? Então, aqui ó, tem o IP resolvido. Posso pegar e fazer uma análise desse bloco de IP. Né? Então, quantos IPs estão nesse range? E depois fazer um processo de port scan, validação de serviços, enfim. Né? Mas a principal informação que a gente adquire aqui com o sensor de DNS é a enumeração de subdomínios. Né? Voltando aqui, já temos os subdomínios enumerados. Já entendemos que a partir dessa numeração de subdomínios e demais ativos, vamos fazer o processo de detecção de vulnerabilidades. O primeiro scan que a gente utilizou é o de certificados. A partir disso, vamos evoluir. Bora fazer uma análise de malware. Vamos usar o sensor de malware para fazer uma investigação do domínio do nosso fornecedor, ou dos domínios do nosso fornecedor, e dos IPs públicos. Tá? Então, sensor de malware é o sensor voltado para isso, né? Também é um sensor baseado em OSINT, faz uma análise passiva, então não está enviando nada diretamente para o meu fornecedor. O que esse sensor vai fazer? Você vai colocar o domínio do seu fornecedor lá, e ele vai validar. Há indícios de atividade maliciosa ligado a esse domínio ou ligado a esse IP? Como ele vai fazer isso? Né? Ele tem conexão com alguns feeds, alguns vendors de análise de malware, né? E esses vendors, eles fazem ali análises estáticas, né? Ou seja, do próprio código-fonte do malware ali, ou análises dinâmicas em sandbox, né? Que é com o malware em execução, né? E a partir dessas análises, eles validam se no código desse malware tem, em alguma parte, alguma string desse código, tem o domínio que você consultou do seu cliente, né? Ou tem o IP que você consultou do seu cliente, né? Ou do seu fornecedor. Isso aqui vai nos trazer uma visão se o domínio utilizado, né? O domínio analisado já foi usado em campanhas de malware, né? Pode ser que alguém esteja utilizando o domínio do seu fornecedor para propagar malware, ou o IP do seu fornecedor para propagar malware, disparar phishing e por aí vai. Né? Então, esse sensor de malware ele vai nos entregar esse tipo de análise, também uma análise passiva bem rápida de ser feita. Então, só recapitulando, o sensor de DNS vai nos entregar essa enumeração de subdomínios, IPs e responsáveis pelo domínio. Certificados vai fazer uma análise de certificados de todos os ativos que a gente encontrou na primeira etapa, e o de malware vai validar indícios de comprometimento, indícios de atividade maliciosa ligado a esse domínio ou a esses IPs. Agora a gente vai começar a falar de sensores mais ativos, né, onde a gente vai enviar realmente requisições dos ativos que a gente descobriu com sensores de DNS. Né? Primeiro deles, sensor de network, daqui é o port scan. Né? Então, o que o sensor de network vai fazer? Ele vai fazer um processo de descoberta de ativos do range de IP que você descobriu lá, dos sensores de DNS. Ele vai fazer um processo de enumeração de portas abertas, de enumeração de serviços expostos nessas portas, vai fazer
a correlação desses serviços com os hubs federados de vulnerabilidade. Ele vai pegar o serviço, vai consultar no Mitre, vai consultar no NVD, vai consultar no Vulnes e vai trazer quais são as CVEs, caso existam, que estão associadas, que estão atreladas a esse serviço, né? Além disso, ele também utiliza essas informações. Então, peguei um serviço, encontrei uma CVE, ele vai validar se há ali exploits ligados a essas CVEs, né? Então, veja que a gente tem ali uma análise bem ampla, né, a nível de rede, né? Então, porta, serviços, CVEs e exploits associados, né? Isso vai ser utilizado para mensuração do risco dos nossos fornecedores. Além disso, eu posso também, a partir da identificação de algumas informações do nosso fornecedor, digamos que ele tem ali alguns IPs com porta 22 exposta, né, um SSH. Posso validar se ele está exposto a ataques de força bruta, né? Ou no SSH, ou talvez eu encontre um banco de dados MySQL exposto dele também, uma porta 3386 pública. Posso validar também se esses serviços estão expostos a ataques de adivinhação de senha. Então, isso é uma das possibilidades que podem ser utilizadas aqui com esse sensor de network, que é o PortScan, né? Então, a partir disso, vamos olhar aqui para outras possibilidades de sensores também, né? Então, já fizemos a descoberta de ativos, análise de certificados, de malware, de porta. Vamos começar a olhar agora para o principal sensor, quando a gente pensa em mapeamento de superfície externa de ataque, o sensor que tem o maior potencial de descoberta de falhas, que é o sensor de web. Então, lembram, lá no início, a gente começou com o processo de enumeração de subdomínios. E boa parte desses subdomínios ou apontam para o IP, ou principalmente apontam para alguma aplicação, algum site, né? E aí entra esse nosso scanner de web app, né? Esse scanner é um scanner baseado em OASP, ele vai fazer um dash ali nas aplicações identificadas, né? Então é uma análise dinâmica com a aplicação em execução. Lembrando que essa aplicação descoberta lá no início do processo talvez nem esteja sendo gerenciada por fornecedor. Talvez alguém subiu lá um teste, esqueceu de tirar e deixou publicado e tem alguma vulnerabilidade que pode ser um vetor de risco para um tipo de incidente. O sensor de web ele vai nos entregar esse tipo de informação, né, na camada de aplicação. Então ele tem ali uma série de templates de política que podem ser utilizados, né? Ele basicamente funciona ali fazendo web crawling na aplicação, né? Então mapeando todas as URLs, né, associadas à aplicação e fazendo ali análises passivas e ativas. Inclusive as análises ativas, ele tenta ali uma série de payloads, de injeção de código, e ele traz essa prova de intrusão caso ele consiga fazer o processo ali de exploração, tá? Então, scanner é importante para que você consiga utilizar para mensurar os riscos do seu fornecedor. Então, de modo geral, utilizamos o DNS para mapear os ativos externos do nosso fornecedor. Com esses ativos externos mapeados, utilizamos o sensor de certificados para validar falhas ligadas a configurações de segurança dos certificados. Usamos o sensor de malware para IOCs, né, índices de comprometimento, atividades maliciosas ligadas ao meu fornecedor, ao domínio IP dele. Network como um port scan, né, um scan de rede, né, então para enumeração de todas as portas, serviços, CVEs e exploits associados aos ativos do nosso fornecedor. E finalizamos scanner de aplicação, né? Então, para toda aplicação identificada no início do processo, scanner de web app vai fazer esse processo de enumeração. Ah, Léo, mas eu vou ficar, talvez, limitado ao escopo dos sensores da EcoTrush, né? Embora seja um escopo muito abrangente, né? Vejam que a gente foi de mapear ativos dos fornecedores até fazer análise de vulnerabilidade de aplicações que talvez nem o fornecedor tenha ciência que estejam publicadas. Não, né? Então, quando a gente pensa em superfície externa de ataque, né, a gente não precisa ficar limitado a um escopo de tecnologias, né? Eu posso, inclusive, utilizar outras tecnologias, talvez até outras tecnologias de OSINT, né? Então, digamos que eu queira também as informações que estão atreladas ao
Census. Então, eu vim aqui no Census, joguei aqui, ó, pudim.com.br, ele já me entregou ali algumas informações. Eu tenho ali 3 IPs públicos, estão na DigitalOcean e tal, tem algumas portas e serviços expostos, já posso trazer essas informações também para mensurar o risco do meu fornecedor. Ah, além do Census, eu também uso o Shodan. Pode ser uma possibilidade também. Inclusive, o Shodan consegue mapear até vulnerabilidades, né? Não é só mapeamento de ativos e vetores de risco. Ele consegue também mapear vulnerabilidade de forma passiva ligado ao fornecedor. Posso trazer essa informação para mensurar os riscos na EcoTrust. Como? Aqui, ó, a gente tem um modelo de importação. Esse modelo de importação, ele aceita com que você importe as informações de mais de 50 tecnologias, inclusive tecnologia de OSINT, que a gente está vendo aqui, né? Que você pode utilizar essa opção agnóstica para importar. Então, você vai ter ali, para mensuração dos riscos, as informações dos nossos scanners e as informações de outras soluções de mercado. Ah, quero saber se alguma senha do meu fornecedor foi vazada em algum momento e não existe um scanner nativo na EcoTrust que traga esse tipo de informação. Ótimo, vamos atrás de soluções que façam isso. Veja que a gente tem aqui um site que faz justamente isso, né? Você coloca o e-mail do seu fornecedor ou domínio e ele valida se ali se houve algum vazamento de credenciais relacionadas a esse domínio ou a esse e-mail ou a esse número de telefone, tá? Então, eu posso também trazer essas informações aqui para a EcoTrust e elas também vão ser contabilizadas para a mensuração do risco cibernético, né? Tanto as informações dos nossos sensores nativos, como as informações ali de importações que a gente pode fazer de múltiplas tecnologias. Isso feito, os scanners realizados, vamos voltar lá para o nosso dashboard principal. Então, como a gente está falando de um escopo de ativos, então eu estou analisando a superfície de ataque do meu fornecedor. O ideal é que você pegue esses ativos e coloque dentro de um grupo, né, de ativos. E esse grupo de ativos, vejam só, tem um grupo de ativos aqui chamado fornecedor. Esse grupo de ativos ele tem um CRS, tem um Cyber Risk Score, que é o que vai possibilitar mensurar esses riscos, né? Esse Cyber Risk Score ele vai atribuir um score de segurança para o nosso fornecedor, um score que vai de 0 a 1000. Né? Então, mais próximo de 1000 é um fornecedor com uma exposição menor, mais próximo de 0, um fornecedor com uma exposição muito maior. Né? Então, ele vai ter um score e associar esse score com uma nota de segurança que vai de A a F. Né? A menos exposição, F mais exposição. Então, a partir daqui, eu tenho mensurado o score do meu fornecedor. Pô, 638 é o score do meu fornecedor. Esse score é aceitável? Qual que é o padrão que a minha empresa vai aceitar? Talvez seja 700. Então, talvez o fornecedor precisa ter no mínimo um score de 700 para que a gente continue, né? Ou pode ser de 600, enfim, né? Depende muito da dinâmica e estratégia que vocês definirem aí. Mas através desse score de risco, você consegue mensurar a partir de todas as informações que a gente enumerou usando scanners e usando outras tecnologias, né, de mercado, você tem um score desse fornecedor, você mensura o risco dele e decide, né, ou seguir ou não. Né? Bom, o fornecedor acho que faz total sentido aqui para o desenrolar do dia a dia da empresa. Né? No entanto, ele vai também fazer parte do processo de gestão de superfície de ataque. Então, a partir daqui, eu posso vir e pegar e já começar a trabalhar com o reporte de informações desse nosso fornecedor. Vou pegar aqui, ó, a tela de ocorrência, vou fazer um filtro. Então, só quero as ocorrências do grupo de ativos do fornecedor. Contém. Filtrar. Perfeito. Tenho todas as ocorrências aqui que a gente enumerou com os scanners, que a gente capturou em outras tecnologias de OSINT, outras engines de OSINT. Tenho todas as ocorrências aqui no meu fornecedor, posso selecionar e emitir um relatório. Vejo aqui. Emitir um relatório e entregar na mão do meu fornecedor. Ou até melhor, além do reportar a informação e fazer os apontamentos daquilo que é mais grave, que ele precisa corrigir a fim de mitigar a superfície externa de ataque dele, eu posso pegar e emitir um relatório desse fornecedor com uma carta de aceite de risco.
né? Então, digamos aqui que eu vou falar para o meu fornecedor e vou reportar a ele que ele corrija todas as falhas críticas, todas as ocorrências críticas encontradas na superfície externa de ataque dele. Fiz um filtro, tenho aqui todas as críticas, seleciono todas essas ocorrências, eu posso emitir um relatório detalhado, que é o ideal, o fornecedor precisa saber qual a informação que ele precisa tratar, ele precisa ter ciência, ou um detalhado com uma carta de aceite de risco. Às vezes ela pode ser utilizada também, né? Então, não é só tornar o fornecedor ciente das informações, porque talvez ele já tenha ciência. Mas, tendo em vista que são informações que podem impactar a sua empresa ou a empresa do seu cliente, talvez faça sentido trabalhar com essa carta de aceite de risco. Ó, eu estou aqui com o relatório expondo toda a visibilidade de risco da sua superfície externa de ataque. E caso você não vá tratar essas informações, por favor, assine essa carta de aceite de risco aqui e se responsabilize por possíveis incidentes, né? Porque a gente sabe que é um desafio fazer a gestão de risco de fornecedores, né, ou de terceiros, mas eles precisam ali formalizar, né, em algum tipo de documento que eles estão cientes do risco e que eles assumem a responsabilidade, né? Então, pode ser uma abordagem a ser utilizada interessante ali com uma carta de aceite de risco, tá, pessoal? Então, de modo geral, acho que era isso que eu gostaria de apresentar a todos. Então, só recapitulando, né? A gente primeiro fez um processo de descoberta dos ativos da superfície externa de ataque do nosso fornecedor, depois descoberta de vulnerabilidades ligadas a esses ativos em diversos escopos. Utilizamos aqui outras soluções de mercado para validar informações que talvez os scanners nativos não consigam, como, por exemplo, senhas vazadas. Agrupamos esses ativos já com os riscos e vulnerabilidades detectados em um grupo. Esse grupo recebeu um score de segurança, né, que a gente pode avaliar se é um score aceitável ou não, e trabalhamos com relatórios técnicos para serem entregues para os fornecedores, para que eles tenham ali a possibilidade de tratar as informações enumeradas, inclusive um relatório com uma carta de aceite de risco ali, para que o fornecedor se responsabilize ali por tratar ou não, corrigir ou não alguma falha importante que pode ser o início de algum tipo de incidente no futuro. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Caso vocês desejem ali aprofundar o conhecimento ali na plataforma EcoTrust, caso vocês ainda não a usem, o link está na descrição desse vídeo. Toda a nossa equipe de venda ali está à disposição para alinhar qualquer tipo de dúvida. Caso vocês tenham algum ponto técnico a trazer, importante, ou de dúvida, ou de forma complementar ao que foi mostrado aqui, fiquem à vontade para trazer aí no chat, tá? Inclusive, possibilidade de novos temas, né? A ideia é que a gente sempre traga um tema importante ali no nosso setor de segurança cibernética e tema que vocês consideram também relevante. Muito obrigado, agradeço, até a próxima quinta-feira, às 15 horas. Tchau, tchau.